Questão 154. Um designer de jogos planeja um jogo que faz o uso de tabuleiro de dimensão n por n, com n maior ou igual a 2, no qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou na mesma coluna dessa peça é chamada de zona de combate. Na figura, está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão 8 por 8. Então ele mostra aqui pra gente um tabuleiro que tem 8 casas na vertical e 8 casas na horizontal, no qual uma peça, essa aqui, ela foi jogada e ela formou uma zona de combate, que é essa zona cinza aqui, escura, que é a zona em que a peça ela pode atacar, teoricamente. E ele diz: o tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira, seja inferior a 1/5. Ou seja, ele quer que a probabilidade de eu botando outra peça aqui aleatoriamente e ela cair na zona de combate seja inferior a 1/5. E ele diz: a dimensão mínima que o designer deve adotar para esse tabuleiro é... Tranquilo, para fazer essa questão, a gente pode considerar que a probabilidade da segunda peça, no caso, cair na zona de combate é a quantidade total de casas da zona de combate sobre a quantidade total de casas que eu posso jogar ela, independente de ser zona de combate ou não. Tranquilo? Com essa fraçãozinha aqui a gente descobre a probabilidade. Mas a gente primeiro tem que descobrir como a gente vai expressar esses valores aqui. Vamos analisar primeiro a quantidade de casas na zona de combate. Quando a gente analisa aqui o tabuleiro, primeiro analisando no sentido vertical, essa zona de combate vertical, a gente percebe que a quantidade de casas que ela tem é a quantidade de casas dessa lateral aqui, ou seja, nesse caso, 8, menos uma casa, que é a casa que está a peça, né? Ou seja, menos 1. Outra forma de escrever isso, a gente pode dizer que essa lateral aqui é n e essa casa aqui, que a gente está tirando, é menos 1. Tranquilo? Então a gente pode dizer que o número de casas da zona de combate, nesse sentido vertical aqui, é n menos 1. Tranquilo? Em que n é o lado, do tabuleiro. Analisando agora no sentido horizontal, a gente percebe que é a mesma coisa. A quantidade de casas na zona de combate horizontal é 8, que é a quantidade de casas nesse sentido aqui, 8, menos a casa que está a peça, ou seja, menos 1. Então, outra forma de escrever isso é n, que é uma das dimensões do tabuleiro, menos uma das casas, que é onde está a peça. Então, a gente pode dizer que a quantidade de casas da zona de combate é n menos 1, que é no sentido vertical, mais n menos 1, que é agora no sentido horizontal. Somando isso aqui, a gente pode dizer que isso é igual a 2 vezes n menos 1. Tranquilo? Então, a gente já sabe expressar esse primeiro valor aqui. Vamos tentar arrumar alguma forma de expressar essa quantidade aqui total de possibilidades que a gente pode jogar a segunda peça. Quantidade total. A gente percebe aqui que nesse tabuleiro, a quantidade total de casas que ele pode jogar a segunda peça é toda essa quantidade de casas do tabuleiro. Ele pode jogar realmente em qualquer uma, seja na zona de combate ou não, porque a gente está analisando o total. A única casa que ele não pode jogar é essa casa aqui, que é onde já tem uma peça. Ou seja, a gente pode dizer que a quantidade total de casas que a gente pode jogar a segunda peça é n vezes n, ou seja, esse lado aqui, o número de casas desse lado, vezes o número de casas desse lado, que vai dar o quê? A quantidade total de casas do tabuleiro, isso aqui, n vezes n, menos uma casa, que é a que já está ocupada pela peça, ou seja, menos 1. Isso aqui vai dar n ao quadrado menos 1. Então, tranquilo, a gente já sabe expressar esses dois valores aqui. A gente já pode substituir eles agora. Então, isso aqui vai ficar a quantidade de casas da zona de combate. A gente descobriu que é 2 vezes n menos 1.
E a quantidade de casas totais, a gente descobriu que é n ao quadrado menos 1. E essa possibilidade aqui, como ele fala aqui no comando, tem que ser menor que 1/5. Tranquilo? Para resolver isso, a gente pode escrever essas expressões aí de outra forma. Por exemplo, vou repetir aqui. A parte de cima, 2 vezes n menos 1. E essa parte de baixo, a gente pode escrever isso aqui primeiro. N ao quadrado menos 1 como n ao quadrado menos 1 ao quadrado. Por quê? Porque 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Então a gente pode dizer, olhando aqui embaixo, que n ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que n ao quadrado menos 1 ao quadrado, porque 1 ao quadrado é 1. E n ao quadrado menos 1 ao quadrado, por produtos notáveis, a gente pode dizer que é igual a n mais 1 vezes n menos 1. Então a gente mudou aqui a forma de escrever essa expressãozinha aqui do denominador. Tranquilo? E isso aqui a gente sabe que tem que ser menor que 1/5. Analisando aqui, tem n menos 1 em cima e n menos 1 embaixo. Então a gente pode cortar aqui esses dois valores. Já vai facilitar muito. Então a gente vai ficar com... Deixa eu só repartir aqui. Então a gente vai ficar com 2 em cima sobre n mais 1 embaixo. E isso aqui tem que ser menor que 1 sobre 5. Aqui a gente pode multiplicar cruzado, ou seja, 2 vezes 5 e n mais 1 vezes 1. Isso aqui vai ficar 2 vezes 5 menor que n mais 1 vezes 1. 2 vezes 5 a gente sabe que é igual a 10, tem que ser menor que n mais 1. Esse mais 1 aqui, a gente pode passar para o outro lado diminuindo, então vai ficar 9 é menor do que n. Reescrevendo de outra forma, a gente pode dizer que n é maior do que 9. Ou seja, a gente descobriu que o lado do tabuleiro ele tem que ser necessariamente maior que 9. Quando a gente vai olhar aqui as alternativas, na letra A, a gente tem um tabuleiro 4x4, ou seja, o n aqui, nesse caso, é 4. Então, a gente não pode considerar essa. Na letra B, 6x6, ou seja, o n é 6, então a gente não pode considerar. 9x9, o n é 9, então a gente também não pode considerar. 10x10, o n é 10, né? A gente pode considerar. E letra E, 11x11, o n é 11, a gente pode considerar também, porque é maior que 9. Sendo que quando a gente vai olhar o comando, ele diz que quer a dimensão mínima. Ou seja, ele quer que a probabilidade seja realmente inferior a 1/5, que a gente sabe que para isso o n tem que ser maior que 9, mas ele quer que o tabuleiro seja o menor possível. Então, como a gente já sabe que sendo maior que 9, ou seja, 10, já alcança o objetivo que ele pede, e ele pede a dimensão mínima, a gente descarta aqui a letra E, que é 11x11, que não seria a dimensão mínima, como ele pede. Portanto, o gabarito aqui fica a letra D, ou seja, 10x10 de tabuleiro.